O título da nossa mensagem hoje é A Unção de Deus sobre Davi. Eu queria mostrar para você hoje o que aconteceu com Davi após ele receber a unção. Amém, pessoal? Então, 1 Samuel capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Amém? Quem não tem a Bíblia, quem não achou, pode acompanhar conosco aqui nas telinhas. Vamos ler? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Eu falava domingo passado, deixa eu repetir de novo, que Deus ele é maravilhoso. Ele poderia ter dito assim: Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque ele tem um filho chamado Davi, e unge ele como rei. Não, Deus cria um suspense, Deus cria todo um teatro, só para honrar aqueles que o honram. Enquanto os irmãos de Davi viviam em casa, malhando, se fortalecendo de pernas para o ar, Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, no sol quente, no frio, na chuva. Só que enquanto isso, Davi não perdia tempo, ele louvava a Deus. Eu creio que aquele Salmo 23, ele criou lá: o Senhor é o meu pastor e nada. Eu acho que ele pensava assim: assim como eu cuido dessas ovelhas, Deus está cuidando também de mim. Assim como a gente protege as ovelhas dia e noite, eu creio que Deus está me protegendo também. E aí Deus fala: vai na casa de Jessé, porque eu vou ungir um dos filhos dele como rei, mas não disse qual era. E aí chegou lá e falou: Jessé, eu quero que você pegue todos os seus filhos e venham comigo a um sacrifício, porque eu vou ungir um dos teus filhos como rei. Só que aí tem uma covardia. Jessé tinha 8 filhos, dos 8 filhos ele só levou 7, ele deixou um para trás. Sabe por quê? Acredito eu que talvez nem mesmo o pai acreditasse que ele tinha possibilidade, capacidade de ser o rei de Israel. E aí Deus, já sabendo disso, Deus permite ali que aconteça toda aquela cena, todo aquele teatro, e o próprio Samuel se deixa enganar, se deixa levar pela aparência. Quando Samuel vê o Eliabe, que é o filho mais velho, ele fala assim no seu coração: eis que está diante do Senhor o seu ungido. Aí Deus fala para Samuel: não, Samuel, não é esse. Eu não vejo como os homens veem o que está diante dos olhos, eu vejo o que está no coração. Aí mandou chamar o outro, o segundo, é o Aminadab. Aí Deus falou: não, também esse não tem escolhido ao Senhor. Aí chamou o Samar, aí diz: tampouco esse tem escolhido. Aí passou ali o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e não era nenhum deles. E aí o Samuel pergunta: acabaram-se os filhos? Não tem mais nenhum? E aqui no versículo 11 o pai diz: e disse, ainda falta o menor, o pequenininho, o moleque de recado aqui de casa, o burro de carga da família, que não serve para nada, só serve para cuidar das ovelhas, Aí disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o, manda chamar, porque ele é o rei. O rei é ele. E outra coisa, ninguém vai assentar aqui à roda da mesa enquanto o rei não chegar. As pessoas podem não ver valor em você, as pessoas podem não te valorizar, podem não reconhecer a sua capacidade, mas se Deus te valoriza, se Deus te reconhece, acabou, não importa a opinião das outras pessoas. Amém, pessoal? Agora, Davi, que sempre estava lá no campo com as ovelhas, honrando a Deus, agora Deus o está honrando. Ninguém vai sentar aqui enquanto o rei não chegar. Diga glória a Deus por isso. Versículo 12: então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Amém, pessoal? E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Você já pensou que surpresa que foi para os irmãos? Mas eu achei que ele era o rei, o Jessé, mas eu sempre achei que o rei seria
o Eliabe, né? Porque ele sempre se comportou como rei aqui em casa, sempre olhou todos de cima para baixo, sempre se achou superior a todo mundo, não gostava de pegar no pesado. Eu sempre achei que ele tinha tudo para ser um rei. Quer dizer então que o rei é Davi? O mais humilde, o mais simples, o mais desprezado, o mais maltratado? Foi uma surpresa, foi ou não foi? Deus disse: unge-o, porque ele mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Deus vai te honrar no meio daqueles que não acreditam em você, aquelas pessoas que viram você cair e não te ajudaram a levantar, aquelas pessoas que riram da sua derrota, que chamaram você de fracassado, vão ter que aplaudir. Quem está entendendo? Vão ter que ver a sua honra, porque Deus vai te honrar no meio deles, que senão não tem graça. Eles vão contemplar e dizer: verdadeiramente Deus estava com ela, verdadeiramente Deus estava com ele, e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, diga comigo, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A partir do momento que ele recebeu a unção, o Espírito Santo encheu a vida dele. Oh, irmãos, aqui está o segredo. Aqui está o segredo do vencedor. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Coloca a mão no coração, vamos fazer uma oração. Pai querido, eu te rendo glórias e graças, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor sabe como surpreender aqueles que te servem, aqueles que creem e confiam no Senhor. Oh meu Deus, vem honrar este meu irmão, vem honrar esta minha irmã que tem sido tão desprezada, esse meu irmão que tem sido tão desacreditado, essa pessoa que tem sido tão humilhada, deixada de lado. Meu Deus, vem honrar, meu Pai, vem ungir a cada um deles, vem enchê-los com o teu Espírito, para que eles possam experimentar, meu Deus, a tua glória e a tua graça. Vem com a tua unção neste dia, que este culto seja cheio da tua presença. Fala conosco, meu Deus, aumenta a nossa fé, nós te pedimos em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Fala para a pessoa do lado, diga: Deus quer te honrar. Diga: Deus quer te fazer reinar sobre essa terra. Amém? No versículo 13, pega aí, 1 Samuel 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Diga glória a Deus. Durante sua vida, Davi recebeu 3 unções. Você sabia dessa? Ele foi ungido 3 vezes durante a sua vida. Primeiro, diante dos seus pais e de seus irmãos. 1 Samuel 16, 13, nós acabamos de ler. A segunda unção que Davi recebeu foi diante do povo da tribo de Judá, seus parentes. Deus vai te honrar também diante dos parentes. Amém? Porque Davi recebeu essa unção de Samuel, depois ele foi ungido rei sobre Judá, que é uma das 12 tribos. O que eu aprendo? Primeiro, Deus nos coloca no pouco, Deus nos dá o pouco e testa a nossa fidelidade. Se nós formos fiel sobre o pouco, aí ele coloca sobre o muito. Davi não começou reinando sobre toda Israel, ele começou reinando apenas sobre a tribo de Judá. Mas como ele foi fiel, como ele foi esforçado, como ele agradou a Deus, ele recebeu a terceira unção, que foi diante de todo Israel. Presta atenção a isso, guarde isso no seu coração. Primeiro Deus vai te dar um pouco, aí ele dá mais um pouco e vê como você se comporta. E aí cada vez ele vai te dando mais, cada vez te dando mais, até que você chegue na posição onde ele quer que você esteja. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia, quando nasce, ele vai clareando aos pouquinhos, a nossa caminhada também.
Deus não vai te pegar hoje aqui e te dar uma empresa com 1000 funcionários, não. Primeiro ele dá com 2, depois com 5, depois com 10, aí ele vai aumentando, e aí você vai crescendo, aí você vai prosperando. Diga glória a Deus por isso. Amém, queridos? Deus nos dá a sua unção, que é o seu poder sobre nossa vida, para nos capacitar para as batalhas que enfrentaremos, levando-nos a conquistar tudo que Ele preparou para nós. Então, por que Deus não nos unge? Por que Deus nos unge? Porque a unção é um símbolo do Espírito Santo, e Ele quer te encher com o Espírito Santo para te capacitar a enfrentar as batalhas que surgirão no seu caminho. Tem pessoas que fogem das batalhas, tem pessoas que fogem das lutas. Você não tem que fugir, você tem que pedir: Deus, me capacita para que eu possa enfrentar as guerras. Por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo nos fez mais que vencedores. Mas como que você vai ser chamado de mais que vencedor se você não vence nada? Se você não tem uma vitória para contar, um testemunho, quem olha para você só vê fracasso, derrota, problema, você tem que dizer: Deus, me unge, me capacita, porque eu quero vencer. Eu quero que a minha família e os meus parentes, eu quero que o povo do meu bairro, da minha cidade vejam que em Cristo eu sou mais que vencedor. Mas para isso você vai precisar da unção. Para isso você vai precisar ser revestido pelo Espírito de Deus. E aí eu te levo ao versículo que eu mostrei agora há pouco para vocês, Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a carga será tirada do teu ombro, todo sofrimento, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Todo sofrimento, todo aprisionamento, toda amargura, toda depressão, toda tristeza será tirada quando Deus te ungir, quando Deus te revestir com o Espírito Santo. Volta para o versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Oh, meus irmãos, se o Espírito Santo se apoderar de você, você vai ser uma bênção. Você vai ver o que os outros não veem, você vai ter uma força que os outros não têm. Quem lembra de Sansão? Quando o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão, meu irmão, ele vencia um exército. Um dia, com uma queixada de jumentos, ele matou 1000 homens. Então, amados, o que você precisa é ser cheio, ser revestido com o Espírito Santo de Deus. E desde aquele dia que ele recebeu a unção de Deus sobre o alto da cabeça, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Diga graças a Deus. Todo o sucesso que Davi experimentou em sua vida e ministério se deu pela presença e o auxílio do Espírito Santo de Deus. Põe isso na sua cabeça. Todo o sucesso de Davi se deve à presença e o auxílio do Espírito Santo na vida dele. O mesmo aconteceu também com o Senhor Jesus, pois só depois que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo é que ele começou o seu ministério terreno. Você lembra? Jesus, do primeiro dia de vida até os 30 anos, você não vê uma pessoa sendo curada por ele, uma pessoa sendo libertada por ele. Ele era o Filho de Deus, sim, só que a Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória e ele veio a essa terra como homem. O poder pelo qual Jesus operava era o poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui hoje. Diga glória a Deus. Diga: sejas bem-vindo, Espírito Santo, venha habitar em mim. O próprio Senhor Jesus só começou o seu ministério depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, porque João Batista o batizou nas águas. Quando ele saiu das águas, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre a vida dele em forma corpórea como pomba. Diga comigo, ele não é pomba.
A palavra espírito significa ar, vento, sopro. Então, para que todos o vissem, ele assumiu a forma de uma pomba, que é o ser que melhor representa o Espírito Santo nessa terra, é uma pomba. Mas ele não é pomba. Amém, pessoal? Então, o mesmo aconteceu também com o Senhor Jesus. Pois só depois que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, é que ele começou o seu ministério terreno. Isso está onde, pastor? Olha o que fala aqui Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Vamos ler? O Espírito do Senhor, olha o que Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu, para quê? Primeiro, para evangelizar. Você nunca vai conseguir evangelizar o próximo, evangelizar os pobres, evangelizar a sua família, se o Espírito de Deus não estiver sobre você. Quando o Espírito de Deus está sobre a vida da pessoa, ela consegue evangelizar com facilidade. E quando não está, ela tenta pregar a palavra, mas termina em briga e discussão. Por que algumas pessoas, quando tentam evangelizar, terminam em brigas e discussões? Porque não tem a sabedoria, a presença do Espírito Santo. Então Jesus diz, sabe por que eu tenho sucesso no ministério? Sabe por que eu consigo realizar essa obra com facilidade? Eu consigo libertar os cativos, curar os enfermos? Porque o Espírito Santo está sobre mim. Será que não é isso que está faltando na sua vida? A Bíblia diz que desde o dia que Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Será que não é isso que está faltando? Será que você não está operando na carne, vivendo na carne? Como é que eu sei se eu estou na carne? Onde a carne habita, onde tem operações da carne, a pessoa geralmente é briguenta, é ciumenta, qualquer coisinha está com raiva. Tem gente que é bipolar, um dia está feliz, outro dia está com raiva, um dia sorri para você, outro dia olha de cara feia, um dia quer buscar a Deus, outro dia não quer. Isso é carne. Está faltando o quê? O Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano aceitável. Jesus só conseguia realizar aquela obra de forma tão magnífica, porque o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Você está conseguindo entender? Davi vai matar o leão, Davi vai matar o urso, mas ele só vai conseguir isso porque o Espírito Santo está sobre ele. Volta para 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Cheio do Espírito de Deus e revestido pela sua unção, Davi agora enxergava as adversidades com outros olhos, agora com os olhos de Deus. Irmãos, quando você tem o Espírito Santo, você enxerga a luta, a batalha, as adversidades com outros olhos. Você não vê o problema maior do que você, até porque você não o compara consigo mesmo. Você passa a comparar o problema com o seu Deus. Eu pregava aqui semana passada, Davi não disse para o gigante, ei gigante, olha aqui a minha funda, eu sou habilidoso com a funda, olha aqui essas pedras, eu sou capaz com uma funda na mão. Não, ele disse, gigante, olha para o tamanho do meu Deus, é o meu Deus quem vai te derrubar. Quando você tem o Espírito Santo, você fala de acordo com Deus, de acordo com o Espírito dele, você encara as situações. Não, é difícil, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas Deus é comigo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Está dando para entender? Cheio do Espírito de Deus e revestido pela sua unção, Davi agora enxergava as adversidades com outros olhos. Ele agora cria que Deus estava com ele, ele agora era um homem mais intrépido, mais valente. Tem pessoas, irmãos, que tudo que você mostra para ela, é difícil, eu já tentei, eu não consegui, chama o fulano é melhor que eu. Que fulano é melhor que eu?
Diga: Deus está comigo. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pastor, você é muito presunçoso. Não, o nome disso não é presunção, o nome disso é fé, porque presunção é confiar em si próprio, fé é confiar em quem? Em Deus. Você confia no seu taco ou confia em Deus? Eu confio em Deus, diga graças a Deus. Vai para o capítulo 17 de 1 Samuel, nós vamos agora para o versículo de número 32, 1 Samuel 17, 32, olha o que o Espírito Santo fez na vida de Davi. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esses filisteus. Quando você tem o Espírito Santo, você é valente. Ei, para que eu choro? Parem de chorar, vamos orar. Eu vou fazer uma oração aqui agora e Deus vai te curar. Eu vou orar e Deus vai abrir essa porta. Davi diz: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu, teu servo irá, eu irei. Mas você é um garoto, Davi. Mas maior é o que está comigo. Amém, pessoal? Versículo 33, porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Eu falei: cuidado com pessoas que tentam te mostrar a sua fraqueza, te mostrar os seus pontos fracos, dizer que você não tem capacidade, porque você não vai lutar com a sua própria força, você vai lutar com a força de quem? De Deus. Amém? 34, então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca, a ovelha, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Saul deve ter olhado assim: que rapaz é esse? Que espírito é esse que está na vida desse jovem? A Bíblia diz que quando José, decifrou o sonho de Faraó, José deu o plano para Faraó de como vencer a seca no Egito. Quem lembra? O Faraó olhou para José e falou assim: onde nós encontraríamos um jovem como esse? Em quem habita o Espírito de Deus. A pessoa que tem o Espírito Santo é conhecida, é diferente. Quando você olha para uma pessoa, você consegue saber se o que está nela é o Espírito Santo ou é a pura carne. O Saul deve ter olhado: se é verdade que esse rapaz matou um leão, se é verdade que ele matou um urso, ele vai conseguir matar o gigante. Eu acho que Saul se lembrou de quem era esse espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de Saul. Saul deve ter lembrado: eu já fui igual esse rapaz um dia eu já fui animado que nesse rapaz, cheio de fé, cheio de valentia. Será que você um dia não já foi assim? Pastor, eu orava, eu subia monte, eu evangelizava, eu fazia jejum, mas de um tempo desse para cá, pastor, é só desânimo. De um tempo desse para cá, pastor, não tem ânimo para mais nada. O que você tem que fazer? Não, eu tenho que ganhar na loteria. Não é isso não. Eu tenho que comprar um carro novo. Não é isso não. Você tem que se encher outra vez do Espírito Santo. Ele disse: eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Você consegue perceber uma ousadia nas palavras dele? Uma intrepidez, uma coragem. Disse mais Davi. Agora presta atenção que aqui está o segredo. Eu gosto disso, eu aprendo com Davi. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Você consegue ver presunção aí? Você consegue ver soberba? Davi poderia ter dito: eu
eu venci o leão, eu venci o urso, eu vou vencer o gigante. Não. Davi ele não puxa, ele não chama para si a glória, ele dá glória a Deus, ele fala: Deus me livrou. Foi Deus quem te deu aquele emprego, rapaz. Por que você não está conseguindo um novo hoje? Porque você está querendo na sua capacidade. Foi Deus quem abriu as portas para você, foi Deus quem te curou daquela doença. Você poderia dizer: Deus me curou daquela enfermidade, Ele vai me curar outra vez. Deus me abriu a porta no passado, Ele vai abrir a porta outra vez. Seu problema é que você está deixando Deus de lado. Traz Deus para o negócio. O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Por favor, traga Deus para a sua batalha. Você sozinho você não vence, mas se você se juntar com Deus, aí você vence. Só que você tem que entender que Ele é o líder, Ele é o chefe, Ele é quem dita as regras da guerra, o caminho. Muitas vezes nós estamos querendo dizer para Deus como que Deus tem que fazer. Não, não. Senhor, qual é o teu plano? Senhor, qual é a tua vontade? Diga glória a Deus. Onde Davi conseguiu essa intrepidez e essa valentia? Esse é o resultado da unção de Deus que ele havia recebido através do profeta Samuel. Davi não era assim, ele se tornou depois que Samuel o ungiu. A Bíblia diz que quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Você está entendendo o segredo aí da coisa? Olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 17, vamos ler? Porque Deus não nos tem dado espírito de quê? De covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus te dá um espírito de poder para você lutar, de amor para você amar até o inimigo e de moderação para você ser comedido nos seus caminhos. Tudo isso você só vai possuir através do Espírito de Deus. Ao ungí-lo, o Espírito Santo revestiu a Davi com o seu poder e o coroou com as suas virtudes. Essas virtudes que Davi carrega não são dele, são do Espírito Santo. Amém, pessoal? Nós estudamos aqui há poucos dias sobre o fruto do Espírito e suas 9 qualidades. Essas qualidades só o Espírito Santo produz. Vamos ver se a gente lembra aí, vamos lá: amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, mansidão, temperança, bondade, benignidade, fé. Acho que eu não falei na ordem não, mas é esses aí. Todas essas virtudes só o Espírito Santo produz em nós. Amém, queridos? Olha o que diz em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus falando para os discípulos, antes deles subir aos céus: mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando você se enche do Espírito Santo, você se torna uma pessoa poderosa, você se torna uma pessoa valente, uma pessoa destemida, uma pessoa que não teme a batalha, uma pessoa que não pensa em desistência. Pastor, eu vou desistir, eu vou pedir a conta do emprego. Não, não, você vai ser uma pessoa poderosa. Isso pode até mandar embora, pedir a conta eu não peço não, e posso até pedir para ir para um melhor. A gente nunca sai porque não conseguiu vencer, porque não conseguiu dar conta. Você até pede a conta, mas para ir para algo melhor. Quem está entendendo? Amém, pessoal? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Será que não é isso que está faltando, gente? O Espírito Santo revestir a sua vida? A unção de Deus sobre nós nos faz pessoas mais ousadas, corajosas, destemidas, etc. Quando Saul estava sendo atormentado por espíritos malignos, adivinha quem eles chamaram para tocar harpa, para que ele fosse liberto? Quem foi que eles chamaram? Quem foi? Quem? Davi. Capítulo 16, volta aí para o capítulo 16, vai comigo no versículo de número 18.
Irmãos, a pessoa começa a brilhar, não que ela busque o brilho, não que ela busque aparecer, mas Deus faz ela aparecer. Olha aqui, capítulo 16, versículo 18, vamos ler. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita. Dá uma paradinha aí. As pessoas ao seu redor perceberão a mudança que a unção de Deus promoverá na sua vida. Todo mundo agora percebia, tem algo diferente com Davi. Não, Davi não é mais a mesma pessoa, a minha mãe não é mais a mesma pessoa, o meu pai não é mais a mesma pessoa. A minha mãe vivia depressiva, chateada, xingando, praguejando, reclamando. Minha mãe agora é uma mulher feliz, é uma mulher paciente, tem sempre um bom conselho na boca. Todo mundo percebeu que havia algo diferente em Davi. O rapaz falou, vou colocar de novo, versículo 18. Então um dos jovens disse, o Saul está lá atormentado por demônios, sem saber o que fazer. Alguém falou: olha, eu tenho visto um filho de Jessé o belemita que sabe tocar, Tem uma palavra que diz que sabe tocar bem. Tudo que você for fazer, faça bem, faça com maestria, amém? Vai pintar uma casa, pinta bem. Vai construir uma parede, construa bem. Vai cortar o cabelo de alguém, corte bem. Vai fazer uma comida, faça bem. Quem está entendendo? Eu tenho visto um filho de Jessé o belemita, primeiro, que sabe tocar, segundo, e é valente. O rapaz percebeu que ele era valente. Ele não é frouxo não, ele não é covarde não, ele não fica se escondendo todo dia dando uma desculpa. Sabe por que eu não fiz? Sabe por que eu não estudei, professora? Sabe por que eu tirei essa nota baixa? Não, ele é valente, ele não foge da guerra. E ele é o que? Animoso, está sempre de bom ânimo, está sempre de bem com a vida, está sempre entusiasmado. O que mais? Homem de guerra, pode chamar que ele vai, pode chamar, ele não tem medo. É serviço pesado, serviço leve, tudo ele faz, é um homem de guerra. Depois, sisudo em palavras. O que é isso? Pessoa que tem uma palavra firme. A palavra do servo de Deus tem que ser sim, sim e não, não. Coisa feia gente que não tem palavra, promete e não cumpre, diz que vai fazer e não faz, uma hora é sim, outra hora é não. Ele era sisudo, ele pensava para falar, mas quando ele falava, ele não voltava atrás, ele cumpria aquilo que prometia. Depois, de gentil presença. O que é isso? Uma pessoa educada, uma pessoa que sabe tratar o próximo, que sabe falar com as pessoas. Ele não era estúpido, amém? De gentil presença. E tem mais, o Senhor é com ele. Detalhe, não foi Davi quem falou isso, ele não se autopromoveu, não, Deus é comigo, não, alguém viu e falou: olha, eu tenho observado que ele sabe tocar, ele toca bem, ele é valente, ele é animoso, ele é um homem de guerra, ele é sisudo em palavras, e tem mais, ele é de gentil presença, e mais ainda, o Senhor é com ele. Eu vejo que Deus é com ele. Tudo que ele põe a mão dá certo, tudo que ele determina, Deus o dá, Deus o abençoa em tudo que ele faz. E eu pergunto para vocês nessa manhã: as pessoas estão vendo a bênção de Deus na sua vida? As pessoas têm visto que Deus é contigo? Tudo que você pega para fazer prospera, dá certo? Ou você é aquele que tenta e nunca consegue, nunca sai do lugar, que determina, que fala: eu vou fazer, vou acontecer, e o povo fala: já estou até vendo, nunca dá certo. Isso aqui foi alguém que observou. Olha quantas qualidades passaram a existir em Davi, por causa da unção de Deus em sua vida. Busque a unção de Deus, busque ser cheio do Espírito Santo, deixe Ele habitar em você e dominar a sua vida. 1 Samuel versículo 18, eu vou ler de novo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenham visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Diga graças a Deus. Quando Jesus disse em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, na verdade ele estava dizendo o seguinte:
agora eu penso como Deus pensa. Se o Espírito de Deus está sobre você, você vai pensar como Deus, com todo respeito. Se o espírito do Zé Pilintra está em alguém, ele vai pensar em quê? O Zé Pilintra leva a pessoa a fazer o quê? Beber cachaça. Se o espírito do preto velho está na pessoa, ela só pensa em fumar. Se o espírito da pombagira está numa mulher, ela só vai pensar em mostrar o corpo. Ela vai tentar conquistar o homem através do corpo, mostrando os seios, mostrando as partes. Se o espírito da pombagira estiver num homem, ele vai gostar, sabe de quê? De outro homem. Homossexual é um homem que tem um espírito de pombagira, por isso que ele gosta de outro homem. Então, Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim. Em outras palavras, agora eu penso como Deus pensa, eu enxergo como Deus enxerga, e eu gosto do que Deus gosta. Está dando para entender? Está dando para entender? Porque eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus habita em você, ele vai te guiar. Se o espírito do Zé Pilintra habita na pessoa, vai guiar a pessoa para onde? Para o bar, para a bebida. Se o espírito do Exu Caveira está na vida da pessoa, vai guiar ele para a boca de fumo, para as drogas. Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele vai me guiar. Guiar para onde? Para evangelizar. Ele vai me guiar para curar os enfermos, vai me guiar para a casa de Deus. Quem está entendendo aí? Porque eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus, agora eu posso fazer as obras que Deus faz, pois o Espírito dele me capacita. Se o Espírito de Deus está em mim, então agora eu faço as obras de Deus. Se o Espírito do Zé Pilintra está na pessoa, ela faz as obras do Zé Pilintra. Está dando para entender? Pergunta para a pessoa lá: você está entendendo alguma coisa? O mesmo acontecia também com Davi, porque ele agora tinha, uma interrogação, né? Por que ele agora tinha fé e força para enfrentar o leão, o urso e até mesmo o gigante? Por que ele tinha essa fé, essa força? É porque o Espírito de Deus estava sobre ele, capacitando-o e fortalecendo. A Bíblia diz que desde o dia em que Samuel derramou a unção na cabeça dele, o Espírito se apoderou dele, o Espírito de Deus. Por isso que ele agora tem fé para vencer um leão, ele tem fé para vencer um urso, ele tem fé para vencer um gigante. Se o Espírito Santo estiver sobre você, você vai ter fé para vencer a doença, vai ter fé para vencer o pecado, para vencer o vício. Diga glória a Deus. Ih, acabou. Vamos orar. Vamos falar com Deus, que eu creio que você já entendeu a mensagem. Se coloca de pé em nome de Jesus. Isso, se coloca de pé, vamos fazer uma oração em nome do Senhor. Querido Pai, eu quero te louvar por esta palavra nesta manhã. Ah, meu Deus, vem ungir as nossas vidas. Espírito Santo, vem encher a cada um de nós. O Senhor era o segredo do sucesso de Davi. Aquela valentia, aquela ousadia, aquela intrepidez, aquele ânimo que estava no coração de Davi, é porque o Senhor estava habitando sobre ele. O Senhor Jesus também falou sobre isso. O Senhor Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Oh, deixa Deus te ungir hoje, deixa Deus revestir você, deixa Deus fortalecer você. Oh, se o Espírito de Deus estiver sobre você, você vai pensar como Deus, vai agir como Deus, vai falar como Deus, você vai lutar contra o pecado, você vai lutar contra as maldições. Deixa Deus encher a sua vida, deixa Deus revestir você. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre essa igreja, vem convencer-nos dos nossos pecados, da justiça e do juízo. Vem, meu Deus, apodera-te de nós, meu Pai, apossa-te
diante de nós, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, nós somos o vaso, meu Deus. Enche a vida do meu irmão, enche a vida da minha irmã, vai libertando, vai curando, vai transformando, vai quebrando toda maldição. Eu digo agora a todo espírito maligno: tire as mãos da vida deste homem, tire as mãos da vida dessa mulher, tire as mãos da vida desse jovem. O espírito do vício vai sair, o espírito da prostituição, o espírito do adultério, eu digo, sai agora. Deixa o Espírito Santo entrar em você, meu irmão, deixa o Espírito Santo entrar em você, minha irmã. Diga para ele: seja bem-vindo, Espírito Santo, apossa-te de mim, Senhor. Eu quero essa força, eu quero essa intrepidez, eu quero essa ousadia, eu quero essa valentia, eu quero essa força sobre mim. Deixa ele te revestir. Você vai ter força para trabalhar, força para lutar contra esse mal, força para cuidar da sua família. Reveste, meu Deus, santifica essa igreja, santifica os meus irmãos, santifica essa família, santifica esse casal, santifica este jovem, esta jovem, em nome de Jesus. Eu digo a toda obra do inferno, eu digo a toda enfermidade, eu digo a toda maldição e sofrimento, em nome de Jesus. Diga comigo, diga: sai, sai e sai todo mal, em nome de Jesus.